bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu tenho o prazer de estar a conversar com o João Pereira da Silva. Nós já tivemos algumas conversas para trás e também dialogamos bastante um com o outro relativamente às temáticas mais conjunturais e aquilo que se passa. E pronto, mais uma vez, além de saudar, dizer-te que é um prazer ter-te no Palavra de Honra, que foi um podcast desenvolvido por mim já desde 2018, em que eu estava quase numa espécie de monólogo. E és o primeiro convidado que eu tenho para participar neste tipo de diálogo que eu gosto e que tenciono que caracterize este espaço em particular. Portanto, muito bem-vindo e obrigado pela tua presença, João. Olá, Gonçalo, viva ouvintes. Então cá estamos. Então, chuta o mote. Pronto, este é um diálogo que pronto, tem vindo a assumir progressivamente um cariz introspectivo, que é estas reflexões relacionadas com a tecnologia e relacionadas até com este aspecto conjuntural que todos vivemos. Se calhar a melhor forma de iniciar, antes de fazer a proposição temática para arrancar, eu gostava, por exemplo, penso muito nesta ideia. Eu estou a escrever agora um terceiro romance. E a ideia geral que eu tenho é uma explicação mais metafísica, mais filosófica na compreensão quase da escadaria, por assim dizer, ontológica. Basicamente é pegar na ideia do Sermão dos Peixes do Padre António Vieira, que é tipo o mais barroco possível, e é uma ideia em que os peixes veem uma boia sinalizadora para pescadores. E todos eles fazem escolas de pensamento diferentes, relacionadas aos estoicos dos peixes, aos epicuristas dos peixes, todos para justificar esse objeto da boia. Longe estão eles na capacidade intelectual, por assim dizer, que aquilo é uma simples boia para sinalizar aos pescadores para ir buscar. Mas toda a componente misteriosa, por assim dizer, dos peixes desaparecer, leva a toda uma superstição relativamente com isso. Ora seja, isto é um paralelismo do quão incognoscível esta realidade atual, em termos conjunturais, dos simulacros que são apresentados, se afiguram para a pessoa comum ou para a pessoa que está dedicada a uma perseguição carreirista, a uma perseguição dos seus respectivos incentivos. Ou seja, e é isto que este exercício desta conversa, que eu espero e desejo que ela eventualmente conheça continuidade episódica, se calhar, é precisamente tentar descodificar as implicações que este aspecto tecnológico, nesta conjuntura e neste contexto, neste zeitgeist em particular, podem assumir. E é de certa forma, tentar iniciar este diálogo. Portanto, dentro desta matéria do incognoscível, para também haver a receptividade do próprio ouvinte àquilo que se vai dizer, àquilo que se vai falar, coisas que são efetivamente, muitas delas parecidas, temáticas prediletas da ficção científica, por assim dizer. Mas, fundamentalmente, neste paralelismo inicial que eu queria fazer com uma interpretação teológica, houve um livro, que era o livro O Ismael, que é um livro de Daniel Quinn, que eu li no início deste ano, que tinha uma interpretação bíblica muito interessante relacionada com o fraticídio de Abel e Caim, em que basicamente ele usa essa conceptualização dicotómica dos pegadores e dos largadores. Os largadores são aqueles que respeitam a sua integração no mundo, por assim dizer, respeitam aquela ideia de respeitar o arquétipo do ciclo da vida, respeitar aquela ideia quase Lavoisier, de tudo se transforma. E tem os pegadores que se apropriam e fazem manipulação do real. A manipulação do real e começam pronto, aí entra a própria proposição etimológica de tecnologia, não é? Técnica, e entra aí a técnica. E Deus, não é? Rejeita o sacrifício de Caim precisamente porque a oferenda que ele faz são o trigo, é o cultivo da terra, do projeto técnico que ele foi desenvolver, enquanto que Abel oferece, não é um sacrifício animal, em total integridade e respeito do ciclo da vida. E Caim não percebe o porquê da rejeição, ou pelo menos a preferência do seu irmão em relação a ele. Isto na interpretação teológica proposta neste livro. Eu achei particularmente interessante e faço a recomendação para essa leitura, mas era a partir desta interpretação que eu gostava de iniciar, que é, claramente sabemos o desfecho de Caim, também existe a probabilidade que o dilúvio serve precisamente para limpar essa descendência, mas nesta perspectiva maniqueísta do pecado tecnológico, ou pelo menos apropriar-se desse conhecimento ou da tecnologia e materializar, aquilo que eu te queria propor para iniciar a discussão é: podemos estar a assistir a uma instrumentalização do pecado, por assim dizer, ou seja, este total inverso da tecnologia primeiramente ter sido o nosso prolongamento e a nossa extensão para solucionar a nossa fragilidade existencial, e agora temos uma inversão e é a tecnologia que se quer libertar do ser humano, por assim dizer, tipo a instrumentalização inversa do pecado, por assim dizer. Bom, tu disseste tanta coisa logo na tua primeira intervenção
que dissecar aquilo que tu afirmaste na tua breve intervenção daria uma conversa muitíssimo longa. Não é? Sim. Mas tocaste aí em primeiro ponto essencial, é a questão dos peixes e da boia e do sermão aos peixes. Não é? O padre António Vieira interpreta, muitos de nós atualmente sentimos como ele, não é? A fazer o sermão aos peixes. E é assim que vemos os nossos concidadãos, como peixinhos, a olhar para as boias que os tais pegadores, que tu apontaste bem, lhes colocam e que, por acaso, no caso em apreço, até estão a desaparecer alguns peixinhos. Não é? Isto falando metaforicamente. Sim. Pois, a questão dos pegadores e dos largadores cruza imenso com o modo como a tecnologia hoje em dia está a ser usada. Desde a primeira ferramenta, não é? A primeira ferramenta foi um pedaço de osso, um pedaço de pau, uma pedra, não é? Portanto, é a primeira. A tecnologia nasce aí, provavelmente antes da linguagem, muito provavelmente antes da linguagem, porque a linguagem é o passo sucessivo à ferramenta. Não é? A ferramenta implica uma ação voluntária, não é? Uma agência por parte do indivíduo. E essa agência, sabendo nós que os indivíduos vivem em grupos e provavelmente primitivamente viviam em grupos pequenos, segundo diz a história oficial, não é? E tudo aquilo que sabemos indica para isso. Portanto, um indivíduo com uma ferramenta mais outro indivíduo começam a formar um grupo colaborativo. Na utilização da ferramenta, na caça, na agricultura ainda não tanto, mas mesmo na recolha de frutos e etc., utilizando a ferramenta, a linguagem aparece necessariamente como forma de criarem a sinergia grupal, ou seja, a ferramenta propicia o entendimento do coletivo, que depois se vai desenvolvendo na linguagem. Bom, eu olho para a linguagem do ponto de vista do que tu estás a dizer nessa dinâmica pegadores-largadores, que é uma dinâmica dualista, obviamente, não é? Que implica duas forças fundamentais, uma controladora, outra anárquica, ou, digamos, quando eu digo anarquia, não digo ausência de ordem, digo anarquia é o conceito em que a ordem espontânea é criada e mantida pelos participantes na organização. Ao contrário da força centralizadora, controladora do pegador. Bom, portanto, a tecnologia nasce como ferramenta, não é? A primeira é o instrumento, o utensílio básico da pedra e do pau, e depois vai desenvolvendo por aí fora, sempre com a outra ferramenta tecnológica que é a linguagem. As duas foram-se desenvolvendo. O que é que acontece? Do ponto de vista daquilo que interessa para a nossa conversa, e agora apelando à imagem que tu tens aí atrás, do Grande Irmão de 1984, não é? Tudo quanto seja ferramenta, instrumento, arma ou utensílio pode ser usado de duas maneiras. O martelo pode ser usado para martelar um prego, ou pode ser usado como uma arma para partir uma cabeça. Assim, também a linguagem. A linguagem pode ser usada como uma arma ou como um recurso. E o que é que os pegadores têm feito ao longo destes séculos? E não vamos entrar na conversa, neste momento, vamos partir do princípio que a nossa audiência já tem uma série de pré-requisitos, ou seja, já entendeu que o mundo em que vivemos atualmente é um mundo em que os pegadores, os predadores, já têm controlo da realidade humana bastante efetivo desde há pelo menos 100 anos. Sim. Duas guerras no século XX, altamente bélicas, a Primeira e a Segunda Guerra, propiciaram um enorme desenvolvimento tecnológico. É natural. Em guerra, confluem os recursos para o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas tecnologias são militares, mas também são de sobrevivência. É preciso fazer viver os soldados, portanto, não é só
novos canhões, novos tanques, novas bombas, mas é também novo vestuário, novas tecnologias de alimentação, novas tecnologias de organização, etc. Com essas duas guerras, mais a terceira guerra do século XX, que é uma guerra fria, que de fria teve muito pouco, teve conflitos por todo o mundo, os dois blocos essenciais, com a China ainda como agente menor, mas já participando, não é? Porque a União Soviética e a China tinham uma relação adversariante, mas ao mesmo tempo colaboravam de alguma maneira. O que é que acontece? Temos um desenvolvimento da tecnologia exponencial, tal como nunca aconteceu antes na história da humanidade. O século XX é um século absolutamente extraordinário do ponto de vista tecnológico. Foi também o século XX o expoente, eu imagino, do nosso desenvolvimento cultural para a tecnologia. Sim. Quando antes tivemos séculos anteriores de desenvolvimento cultural fantástico para a filosofia e para algumas eu não chamo ciências, não é? Mas algumas disciplinas especulativas. Penetramos profundamente em mistérios que pareciam insondáveis. O Freud e depois o Bernet associam, isto é tecnologia pura, isto é tecnologia pura. A tecnologia não é apenas um novo gadget eletrónico, ou o carro, ou a casa com todos os seus materiais, isolamento térmico e acústico. A tecnologia é também a tecnologia de gestão, a tecnologia de regulação e de controlo das organizações. E os pegadores têm usado essa tecnologia e a linguística tem sido uma arma para eles, especificamente a neurolinguística, associada a várias outras tecnologias que surgiram no século XX, soft technologies, portanto, tecnologias soft, não de força física, a par das de guerra que desenvolveram muito, mas tecnologia de controlo dos pegados. Esse avanço está a redundar na infeliz circunstância que nós vivemos hoje. Exatamente. Eu aqui gostava de fazer duas ressalvas para também acrescentar este raciocínio relacionado com esta definição que nós estamos a tentar encontrar aqui, de tecnologia, não é? E puxar aqui alguns autores. O primeiro autor que me ocorreu imediatamente quando tu estás a referir essa ideia, a ideia inicial, é o Martin Heidegger. O Heidegger falava concretamente sobre a ideia de tecnologia precisamente na premissa que tu apresentaste, em que ele dizia que quando nós vemos um martelo, nós conseguimos ver a transformação da natureza no respectivo martelo. Pensando numa ideia arquétipa do martelo primitivo, nós vemos que a madeira vem da árvore e que a pedra que foi preparada ou arranjada também veio de uma pedra. Ou seja, nós verificamos, não estamos abstraídos do processo transformativo da tecnologia. E a utilização da tecnologia na reflexão filosófica que ele faz desse sentido, é precisamente uma não está presente uma espécie, se tivermos uma dialética mestre-escravo, uma coisa hegeliana logo nessa utilização, nós verificamos quem efetivamente está a usar o quê, não é? Portanto, a reflexão, que esta é uma premissa inicial relativamente à compreensão, mas depois ele faz as precauções, ou pelo menos as advertências daquilo que ele verificava no século XX, que era precisamente a inversão deste papel, ou seja, nós como agora estamos tão abstraídos, não só tecnologicamente, dos simples milagres de carregar no interruptor e a luz acender e nós não percebemos nada de como isso ocorre, a todos eles de networks que nós desconhecemos totalmente, as ideias de Bluetooth, as próprias PAN, a LAN, as networks de internet, ou seja, todos estes mistérios relacionados com a tecnologia. Que nós não conseguimos, mas temos as abstrações que nos permite ter uma user experience até eventualmente eloquente na compreensão. E isto é um ponto que eu acho que essencial, porque se nós juntarmos ao segundo raciocínio que tu fizeste, os autores que eu verifico imediatamente nesses soft powers que tu falaste, por exemplo, veio-me logo à memória o panóptico de Michel Foucault proposto na ideia de poder em que foi-se feitas disciplinas para conhecer o indivíduo. E quanto mais se conhecia sobre o indivíduo, mais se usava esse conhecimento para o controlar, respectivamente. Para a máquina. Exatamente. E a própria ideia de panóptico fica consumada nessa maneira. E depois, naturalmente, que surge Baudrillard com o seu conceito de simulacro.
Simulacro e Simulações, que pode ser uma continuidade de um Walter Lippmann que já falava da construção de pseudo-ambientes através do quarto poder, que era o jornalismo, os pseudo-ambientes para a abstração da complexidade do real para o espectador, e o Baudrillard conciliado com o Marshall McLuhan, que falava que o meio é a mensagem. Deixa-me interromper-te aí, relativamente aos simulacros. Exato. A tecnologia, sendo a linguagem uma tecnologia, a linguagem escrita é uma tecnologia extremamente eficaz. Okay? A partir, na própria Bíblia, não é? No princípio era o verbo. Estruturou-se tudo em função do verbo e nós estruturamos a nossa organização humana em função do verbo. E a ideia do simulacro não é do Baudelaire. Ela já estava praticada há muitas gerações. Tanto que eu defendo que todos os escritos religiosos são exatamente esse simulacro, são tecnologia de apropriação do imaginário para construir o simulacro que permita manter e desenvolver a organização do coletivo humano. Ou seja, não é? Portanto, é uma estrutura. O Foucault provavelmente concordaria com isto, não é? É a origem primordial do poder. Portanto, o pegador primordial verifica que consegue organizar pequenas colmeias com a estruturação religiosa. Porque isto é natural que aconteça. É ancestral. Não é? Nós tínhamos nos clãs, ou nas famílias mais extensas, relatos, e o Lévi-Strauss conta muito bem, num livro O Mito e o Significado, como é que se estruturavam as sociedades primitivas. Portanto, tu tinhas um chefe ou uma chefe, dependendo se a sociedade era patriarcal ou matriarcal, mas tinhas sempre a curandeira, o xamã ou a xamã. Esses também são os arquétipos junguianos, não é? Também estamos, Exatamente. Portanto, tu tinhas sempre o sacerdote a auxiliar o poder político. Exato. O sacerdote que até é uma mistura do feminino no masculino, por isso é que até na forma material ele aparece quase como uma saia, não é? É o Animas, por exemplo. O Animas. Portanto, o que é que tu tinhas? Tu tinhas uma função de poder distribuída e essa função ainda existe hoje em dia. Exatamente. Era aí que eu queria chegar, então. É muito bem. Essa função existe hoje em dia. Porquê? Porque o poder político por si só não basta. O poder político, para se manter, em última análise, tem que recorrer à força para impor a sua vontade sobre os indivíduos. É muito mais fácil manter o simulacro esse, que é decidido entre o político e o xamã, Exatamente. para garantir que o indivíduo faz aquilo que o termo em inglês é muito feliz, o português é aqui a ser, cumprir, mas é o compliance, garantir a compliance dentro da organização, sendo que a organização pode ser a família, o clã, a tribo, depois o povo ou a nação. Não é? Claro. Portanto, o simulacro é muito antigo. É evidente que estava provavelmente imbuído na prática, mas não tinha sido ainda materializado. E a filosofia conseguiu fazer isso, depois principalmente do iluminismo, não é? Quando maior número de pessoas começam a registar o seu pensamento. Mas já antes, por exemplo, tínhamos a alegoria da caverna de Platão, que acaba por ser uma referência muito boa à própria ideia de simulacro, não é? Certo, mas não estava veiculada por todo o sistema de poder com a mesma força. Pois, exato, isso sim. Não estava veiculada por... Ou seja, aquilo que nós assistimos no século XX, a tomada... eu não estou a dizer que os jornalistas sejam xamãs, não. Pois, claro. Os xamãs, neste momento, são interpretados pelos cientistas. Ok? O poder político está a recorrer aos cientistas para garantir a aquiescência do coletivo. Exato. Isto porque o poder religioso esvaneceu-se, praticamente, não é? Por motivos vários. Por motivos variedíssimos, não interessa entrar no historial político de como é que esse poder religioso se esvanece. Mas entra o poder científico, eu diria, não é científico, é paracientífico. Sim. Porque a maneira como está a ser usado politicamente está a obrigar
à aceitação definitiva da ciência. Isto é a contrariedade, isto é o contrário daquilo que seria a ciência. É antimetodológico também. É antimetodológico, é anti-tudo. Não pode haver, nós não podemos. Não há pessoa nenhuma, agora voltamos aos peixinhos, não é? É muito triste nós andarmos na rua, conversarmos com pessoas, termos grupos, pessoas de família, etc., que no meio daquilo que está a acontecer estão como autênticos peixinhos dentro d'água, sem terem ideia da enorme transformação que o mundo está neste momento a viver. Nós estamos a viver uma revolução fundamental. Os simulacros construídos estão a permitir que os peixinhos fiquem dentro da sua água, dentro das suas várias bolhas mediáticas, psicológicas, neurolinguísticas, porque tudo isto é preparado e implementado através da utilização da linguagem. Os mídias só comunicam connosco via linguagem. Claro. Não há ninguém a apontar pistolas à cabeça das pessoas e a fazê-las, a obrigá-las, pelo menos por enquanto, não é? Portanto, o simulacro está a funcionar com a ajuda do poder político, que é muito estranho. É muito estranho, é um fator muitíssimo estranho, e isso depois tem a ver, acho capaz de ter referências para colocar relativamente a isto. Mas, tipicamente, o comum dos peixinhos, o normal dos mortais, o cidadão médio, já tem, passados estes anos de democracia, alguma desconfiança em relação aos políticos. E já não crê nos políticos. Aliás, essa evidência de não crença nos políticos é a necessidade que nós temos, como dizia o Essa de Queiroz, não é? Os políticos são como as fraldas, têm que se mudar frequentemente, não é? Portanto, em democracia nós alternamos os políticos. Eles têm ciclos de credibilidade, descredibilidade, saem do poder e vem outro que ganha credibilidade, sempre por via das emoções. Bom, mas portanto, esta desconfiança face aos políticos não é suficiente para que as pessoas tomem consciência do simulacro. Porquê? Porque, isto é um efeito psicológico, arquétipo. Isto é um arquétipo. As pessoas veem o cientista como o velho xamã. Precisamente. E tu, dentro da teia mental construída pelo xamã, é evidente que tudo isto... os cientistas são apenas uns agentes. Os agentes são os atores dentro do teatro de variedades. Por detrás de toda esta maquinaria, que já é uma máquina, nós já vivemos numa sociedade humana máquina, existe. Exato. Aliás, pois era precisamente aí que eu também iria contribuir para esse raciocínio, porque aquilo que nós estamos a verificar é precisamente esta ideia de cientismo. Já tivemos autores como o Feyerabend, ou podemos sempre remontar ao Popper e ao acho que é Thomas Kuhn, acho que é assim que se chama. Thomas Kuhn, sim. Exato, que fala da história da ciência, não é? Que também revela que este processo de divórcio religioso e esta dependência transcendental com o ser enclausurado neste mundo terreno, que fundamentalmente nós estamos numa percepção materialista, e o próprio Carl Jung já tinha alertado para esta inversão quase do pêndulo, de sair, ele até utiliza o zodíaco para fazer a referência do final da idade de peixe e início da idade de aquário, por assim dizer. Então nós verificamos uma transferência do pensamento científico, porque basta ver os paradoxos frásicos que foram alimentados, que são quase as novas hóstias, não é? Então nós falamos dos milagres da ciência, nós estamos com uma linguagem, ou pelo menos com um vocabulário, os consensos científicos, não é? Também revelador, quase como se fossem bulas papais, como se fossem concílios de Trento, quase. Portanto, nós temos fundamentalmente uma adaptação terminológica, por assim dizer, a uma linguagem que é puramente linguagem de fé. Porque se efetivamente nós estamos cada vez mais a precipitar um mundo mecanicista, um mundo em que ruma a essa ideia de consciência mecânica, a essa tentativa de singularidade, e é para aqui que nós eventualmente nos vamos encaminhar, ao mesmo tempo o homem ainda não abdicou da sua necessidade de fé.
da sua solidão cósmica, por assim dizer. Não é? Era o Emile Cioran que dizia que é mais que quando ele relativizava a solidão humana com a solidão do planeta, a solidão do mundo. Então, tipo, relativizava a sua solidão com a solidão cósmica. Mas, de facto, este desamparo, esta necessidade forçosa da horizontalidade na perseguição de significado ainda faz o ser humano, e se calhar aí, além da biologia que o encarcera, não é? Além do corpo biológico e as nossas necessidades biológicas, acho que aquilo que também nos encarcera é esta roupagem, pelo menos totalizante no fenómeno humano, é ainda a nossa dependência de fé. E aquilo que está a ocorrer é a transferência destes mecanismos que são intrínsecos à espécie humana, que é a necessidade de depositar ou alocar a sua fé. Por isso é que muita gente procura todo o tipo de budismo light, yoga e atividades minimamente espirituais para ter alguma recriação, também ela espiritual, mas fundamentalmente devido à hipersecularização do mundo ocidental e esta caixa cabalística, este fecho, por assim dizer, estas 6 paredes, não é? São de uma terminologia científica, fundamentalmente. O indubitável, o padre o cientista é o novo padre, o laboratório é o novo altar, as tabelas periódicas e acessórios complementares são os novos evangelhos. Temos exatamente a mesma transferência. E é dentro deste sentido de apurado, assim, este simulacro, que eu gostava de fazer esta pergunta e não sei se eventualmente consideras pertinente, mas antes de toda esta situação conjuntural que nós estamos a viver, já me preocupava este rumo apressado a esta inversão relacional entre homem e tecnologia. Só este crescimento exponencial e todas as engenharias sociais a que nós já estávamos a ser sujeitos para a potencial aceitação do chip e usarem sínteses dialéticas para nos dizer que é tremendamente conveniente aos sistemas de crédito social, isto era tremendamente assustador. Mas nós agora temos uma conjuntura que eu, pelo menos, apanhou-me num blind spot, que é esta nova convergência de biopoder. Esta preocupação repentista e paternalista da força centralizadora dos nossos corpos, da nossa saúde. E eu pergunto-te agora, nesta questão, quais foram as tuas reflexões que tu retiraste quando viste aqui este shift relativamente a esta componente, para também tentarmos introduzir aqui o Internet of Bodies e essa continuidade toda, mas quando se muda aqui paradigmaticamente nesta ideia, enquanto nós temos, por exemplo, ao mesmo tempo que está a ocorrer uma síntese de coleta de Fitbits, smartwatches que registram sono, registram períodos de menstruação, enquanto que temos esta síntese, temos esta antítese, que é um problema global, não é? Um infinitamente pequeno em ação. Portanto, quais foram as tuas reflexões quando paradigmaticamente que nada fica parado, não é? Isto é uma engrenagem que está a rodar e tudo continua, não é? Tipo, não podemos só focar-nos num problema de cada vez, mas com este ingrediente em particular, quais são as tuas reflexões relacionadas com isto? Ora bem, Gonçalo, até há 2 anos eu era um tipo absolutamente normal, concentrado na sua vidinha, na sua família, no seu trabalho, e fazia alguma reflexão sobre como é que corria o mundo, mas genericamente confiava no curso que as coisas tomavam. Sabia que havia conflitos políticos fundamentais, digamos, não é? Existenciais mesmo, não é? Eu não diria geopolíticos, eu diria mesmo existenciais, não é? Okay. Do ponto de vista das tais duas forças, entre os pegadores e os pegados. Sendo libertário politicamente, não é? Tendo uma aversão à autoridade, eu sinto-me um dos pegados. E a ética libertária passa por do no harm, não faças mal, não é? O que é um princípio cristão, de base, não é? Faz aos outros como gostarias que fizessem a ti. O que, em suma, resume os 10 mandamentos. Okay? Mas é um princípio ético. Esse princípio ético, juntamente com a estrutura de vida que eu tinha, não me levou a aprofundar a realidade política, a gastar tempo, a despender tempo. E nos últimos 2 anos dispendi tempo, porque aquilo que nos estava a acontecer não fazia sentido. Não fazia sentido. Então começo a investigar e tem sido uma investigação cotidiana. Por isso é que é muito difícil dizer aos peixes, ao peixe, olha que tu estás a ver mal a coisa. Porque o esforço, o trabalho necessário
individual para ter uma perspectiva da realidade mais objetiva relativamente àquilo que ela é, isto pode parecer uma aliteração, mas não é. A realidade objetiva, o que é? É um esforço sobre-humano para a maior parte dos humanos. Não têm tempo, não têm capacidade, o sistema de ensino não propicia essa criação, essa pesquisa. Ainda hoje lia que amadurecer é crescer internamente por vontade própria. Portanto, uma agência volitiva de pesquisa do mundo, do real. Quando digo o mundo interior, o mundo exterior, por força dos conflitos que nascem naturalmente. Sim. Não é? Aproveitar as oportunidades para investigar. Agora, se pessoas não fazem uma simples pesquisa, têm telefones inteligentes, têm smartphones, mas não são capazes de usar um motor de busca para fazer uma pergunta ao sistema, então de muito pouco serve o smartphone. E isto cruza com a distância daquilo que tu disseste, entre a nossa tecnologia tal como ela é usada e a nossa tecnologia tal como ela é conhecida pelos simples utilizadores. O que acontece? Esta decalagem entre aquilo que o utilizador médio sabe do que está a utilizar é a base do perigo que nós estamos a correr. Porque uma coisa é todos nós termos impulso e pulsão para a tecnologia natural, tal como pegámos no primeiro pau para matar o primeiro animal para podermos sobreviver. E depois vamos em escalada por ali fora e vamos inventando dispositivos, máquinas, desenvolvendo a linguagem, etc. Outra coisa é chegarmos a um ponto de destino, que é aquilo que parece em que estamos agora, em que a descolagem do comum dos mortais, relativamente ao que acontece no mundo e àquilo que é a tecnologia hoje em dia, que está exponencialmente avançadíssima no século XX, a anos-luz da capacidade de inteligibilidade por parte do comum dos mortais. Portanto, as pessoas abstêm-se. Abstêm-se naturalmente, eu já não percebo este mundo. Podem não dizê-lo, mas eu já não percebo este mundo. E abstêm-se de fazer perguntas. Abstendo-se de fazer perguntas, deixam de questionar o real. E passam de, eventualmente, não sei se, quer dizer, eu tomo por referência, talvez algumas pessoas não sejam a média, mas de ativos passaram a passivos. São passivos num sistema que já é uma máquina infernal. Aquilo que já está montado hoje em dia para manter o simulacro é uma máquina tão infernal, tão complexa, que se tu tentas explicar ao peixe, ele não acredita, ele vai-te sempre dizer: a boia está ali para me proteger. Sim, exatamente, nessa analogia, precisamente. Nessa analogia, a boia está sempre ali para proteger o peixe. Exato. E tu não consegues. É uma distância, eu diria, infinita. Tu precisarias, para contrariar este movimento de abstração da necessidade de entender o ponto tecnológico em que estamos, a enorme complexidade do real, social, político. É preciso uma polivalência tremenda. É preciso uma polivalência tremenda, mas não só isso. Se pensasses em como formar uma geração para compreender isso, tu, eventualmente, mas terias que fazer um esforço gigantesco. E o esforço dos pegadores é exatamente no sentido contrário. Vai no sentido de pegar nas pessoas e colocá-las no metaverso, ou seja, abstraindo-as ainda cada vez mais do real. Pois. É precisamente por aí, lá está, isto aqui depois podemos regressar, que é esta convergência biodigital, porque era um pouco aquilo que eu estava a tentar traficar na minha observação. Mas agora tocaste noutro assunto que é algo que eu também estou intimamente interessado e investido até, que é precisamente na Web 3.0 pronto, toda a tecnologia relacionada com a blockchain, naturalmente, das diferentes layers e todas as networks que existem, e concretamente no metaverso, né?
E gostava de, por exemplo, só esta ideia, é que realmente é como tu dizes, é uma máquina infernal, é de uma complexidade tremenda, é difícil fazer uma abstração suficientemente, mesmo com recurso a uma quantidade infindável de analogias e de fábulas, é difícil entregar se não houver um interesse deliberado e voluntário da própria pessoa de efetivamente compreender e querer compreender, não é? Aqui tem que transcender um bocado o acreditar, tem que passar mesmo para a compreensão. Porque acreditar em primeira instância também... Deixa-me só atalhar aí uma coisa. Chamando Descartes à conversa, não é? Se tu deixas de pensar, deixas de existir. Sim, também é interessante ver isso, porque curiosamente há uma série que foi lançada na Amazon, que é o Upload, que é uma série que tematicamente está a flertar e entreter a ideia de upload mental. As pessoas morrem e fazem o upload e têm paraísos diferentes que são pagos, não é? E tipo, paraísos dados, é tudo na brincadeira do upload mental, mas também tem muita comunicação neurolinguística daquilo que se avizinha, porque os telemóveis já estão inseridos, abre-se assim para atender a chamada, pronto, tem assim uma particularidade de idiosincrasias muito engraçadas, e depois ainda tem e faz referências sociológicas. $3.000 é muito dinheiro, este tipo de coisinhas traficadas assim. E é engraçado falar nisto porque a mulher que faz a transição do avatar, que constrói o avatar da personagem principal quando ele morre e que lhe começa a falar com a consciência mecanizada, refere precisamente o pensamento de Descartes. O pensamento de mecanismo diz: eu penso, logo existe, foque-se no eu. Ele diz isto ao avatar que está a desenvolver e a criar. Hello, Nathan. I'm not expecting you to answer me yet. The system is sorting through a lot of information, but I'm going to count to 3. Try to count with me. 1, 2, 3. Welcome to Upload, Nathan. You made it to Lakeview, you lucky duck. I want you to think of yourself. The I in the sentence, I think, therefore I am. Okay, cool. Just gonna grab that. That'll be your password, or pass thought. I'll always be able to use that to recognize you. Portanto, eles estão a utilizar, quase como esta temática axiomática, a ideia de que, enquanto se pensar, mantém-se vivo. Ou seja, é esta ideia de, efetivamente, transcender a componente biológica para conseguir preservar esta quase idolatria ao logos, neste caso, à razão, a tal ideia de portador da luz, a tal ideia prometeica da insubordinação a Deus, ou aos deuses, não é? E esta ideia que tem que preservar, até para eventuais apetites intergalácticos. Mas aí chegaste, essa série já aponta aquilo que é um eventual destino da máquina humana, não é? Que é a superação do corpórea, não é? E a superação do limite da vida, que é a morte. Mas isso é um desejo muito antigo. Claro. Não é? E esse desejo muito antigo, especulo eu, que esteja nas mentes dos donos do sistema, portanto, a camada de topo dos pegadores. Como é que eles estão a conseguir fazer isso? É que neste momento já temos um panorama bastante claro relativamente ao modo como isso está a ser obtido. E passa, claro, pelas pessoas que deixaram de pensar, logo deixaram de existir em vida. É o suicídio filosófico de Camus. É um suicídio em vida. Estas pessoas que deixaram de pensar estão a ser encaminhadas para o metaverso e vai ser uma espécie de morte em vida. Uma vida que vai ser de rendimento básico incondicional, de alienação permanente, mediática, lúdica, de prazer, etc., até se extinguirem. É este o caminho que nós estamos a seguir. Essa secção da humanidade que deixou de ser necessária para usar as máquinas manuais, repetitivas e os trabalhos que podem ser substituídos pela robotização e pela inteligência artificial, já não servem à quinta animal em que nós vivemos. Nós vivemos numa quinta de pessoas à escala mundial. Portanto, essas pessoas têm que ser paulatinamente, não pode haver brusquidão, não pode haver eliminação. Tem que haver nudges, não é? Tem que haver nudges. Portanto, o nudge vai levar
à eliminação dessas pessoas. Portanto, nós vemos na rua, não é à toa que, chamando outra vez a ficção, ainda outro dia ali, só se pode contar a realidade usando a ficção hoje em dia. Pois. Porque a realidade é demasiado incrível. É inconcebível. Isso acreditaria. Já vivemos num E eu filme... cansava-me, se tivesse a ler este livro, eu cansava-me. Porque não, é 2021. Exato. 2021. E ninguém diz nada. Tipo, era a minha dúvida enquanto leitora. E ninguém diz nada. Ninguém vai fazer nada. Se tu fizesses um relato da vida abrangente em 2021 e o mandasses para 1950, aquilo era um filme de ficção científica que eles não acreditavam que se realizaria em 100 ou 200 anos. Portanto, nós estamos a viver já numa distopia de ficção científica completamente real. Portanto, mas essa superação está lá na história de Caim e de Abel. Okay? Porque o que ele quer é garantir que vive eternamente, vive depois da morte. Né? E o pegador máximo, o rei dos pegadores, que com certeza há um rei dos pegadores, e neste momento vive simultaneamente como nós, provavelmente herdeiro de uma dinastia de pegadores, e vai deixar herdeiros que, por sua vez, prosseguirão a dinastia, também tem esse objetivo. Ora bem, como é que tu, sendo uma fortuna multissecular, pensando multissecularmente à frente, querendo garantir a subsistência dos teus genes, consegues fazer isso? Já tens todo o poder do mundo, já tens todo o dinheiro do mundo, já controlas todos os recursos, absolutamente. Eu não ligo nada à geopolítica a não ser como teatro de variedades. Sim. Okay? Ligo tanto como à política nacional. Neste momento nós temos uma situação de paz mundial. Vai haver escaramuças na Rússia, provavelmente, mas aquilo serve... Na China, sim, mas aquilo serve para criar escassez, serve para criar escassez energética, subir os custos e provocar ajudar a provocar o reset necessário. Porque há dois instrumentos fundamentais para fazer o nudge das sociedades, e são ancestralmente conhecidos. Um é o medo, outro é a carestia. Não é? O terceiro é a guerra, mas é radical e não parece que o venham querer usar agora. Não serve a ninguém, porque há outros meios de obter os mesmos resultados. Portanto, mas voltando, se tu fores o pegador mor e quiseres deixar a tua dinastia, e a um grupo de outros pegadores, a capacidade de transcender a simples existência material, tu vais precisar de desenvolver tremendamente a ciência e a tecnologia. Como é que tu consegues desenvolver tremendamente a ciência e a tecnologia? Peço desculpa. Usando os produtores. Nós. Todos os inovadores, todos os cientistas reais, todas as pessoas, inclusivamente aqueles, como tu disseste muito bem, que andam... são os pegados do sistema descentralizado. São os das criptomoedas, dos DeFi, etc. Porque esses tipos interpretam a força oposta à centralizadora. São a força descentralizadora. A ideia de DAO, não é? Decentralized Autonomous Organization. Exatamente, confiam na ordem espontânea. Não é, repito, a anarquia não é a ausência de ordem, é a ordem espontânea. Em quaisquer organizações de DeFi, do descentralizadores, tu tens líderes. Não é? Mas quanto mais aberto é o líder, mais forte é a organização. Portanto, como o pegador é parasita, ele tem que parasitar tudo. E parasita a inovação científica, parasita tudo aquilo que for inventado dentro do livre mercado das ideias e da produção industrial, etc. E é esse esforço que nós estamos a ver agora a culminar. Vamos a ver a culminar. Há uma atividade da Google, que é um bocado desconhecida, que chamam-lhe o ledger egoísta. Não é? O ledger é um termo que vem da contabilidade antiga, depois foi apropriado pelas criptomoedas. Porque é que é um ledger? É um sistema de registro absolutamente fiável. Ou seja... Também é muito conhecido e popularmente conhecido nas criptos, precisamente porque é hardware wallet que
Há Não, uma não, marca sim, que é sim, Ledger. sim, sim, mas o Ledger é o sistema de registro que permite garantir a total inviabilidade dos dados que lá estão. Exato. E a Google criou uma coisa chamada o Selfish Ledger, que é um registro de toda a atividade de todos os utilizadores da Google. A Apple também terá o seu, a China também terá o seu, na multiplicidade de dispositivos Android e iPhone que produzem. Portanto, algures dentro da NSA ou da DARPA ou em qualquer agência situada, muito provavelmente nos Estados Unidos, estes dados estão todos a ser recolhidos. Esses dados incluem as nossas compras, as nossas caminhadas, os nossos passeios, os nossos hábitos, as nossas viagens, tudo isso. Isto está a ser guardado num gigantesco ledger. Este ledger tem capacidade preditiva. Ou seja, o Gonçalo costuma ir à França 2 vezes por ano. O Ledger aprendeu que o Gonçalo vai à França em abril e em novembro. Portanto, em março do próximo ano, o Ledger já está a propor hotéis e alternativas de viagem para o Gonçalo viajar em abril. Uhum. E a mesma coisa em novembro. Depois, pode prever items. Nós sabemos que a Amazon usa isso tremendamente, não é? Fazem-nos sugestões de compra de coisas que nós não sabíamos que queríamos, mas afinal queremos. Uhum. Mas porquê? Porque aquilo está tão bem previsto, está tão bem montado, que a previsão bate exatamente com aquilo que nós... Bom, portanto, este sistema integrado a nível mundial, com os dados de milhares de milhões de pessoas, está a ser guardado numa gigantesca base de dados nesse tal ledger, que tem o tal valor preditivo. Uhum. Se tu integrares o valor preditivo da base de dados central mundial com a capacidade coordenadora dos mídia, dos artistas, dos escritores autorizados nas editoras oficiais, de Hollywood e toda a produção cinematográfica independente, alguns independentes variam um bocado da narrativa, tu tens o tal grande simulacro já a ser interferido diretamente pela tecnologia, porque as sugestões já estão a aparecer aos utilizadores. E as sugestões são para elas, isto é um termo da cibernética, que é o feedback, não é? Uhum. É o utilizador que dá feedback à máquina, esta máquina é a inteligência artificial, e a inteligência artificial que dá à máquina. Isto não vai nos primórdios, já vai muito avançado. Sim, o vídeo que fazes referência é de 2016, por exemplo, não era? É 2018. É 2018. Não é 16? Vídeo inteiro? Não, é 2018. Mas a questão, agora ligando ao pegador, como é que tu consegues garantir que toda esta máquina, a quinta animal terrestre, funcione para ti? Integras o sistema. Precisamente. Quanto mais integrado estiver o sistema, quanto mais controle tiveres sobre o sistema, mais controle tu tens sobre a maneira como vai desenvolver-se. Eu não digo evoluir. Evoluir é um termo incorreto. Desenvolver-se. Uhum. Portanto, pões toda a gente a trabalhar para ti. Portanto, quando dizem estamos a entrar num sistema de escravidão, estamos sim. Mas para quê? Qual é o fim? O fim é superar o penso logo existe. Uhum. Exatamente. E agora que tenho aqui muita coisa na cabeça, mas há uma em particular que eu gostava de atalhar, que e entra na ideia de metaverse, e acho que é importante falarmos um bocadinho sobre isso e um bocadinho mais. Mas fazendo referência ao vídeo que tu falaste, uma coisa que eu achei particularmente interessante foi a ideia egoísta, ou pelo menos tipo a apropriação, por exemplo, das ideias de Richard Dawkins, né? Tipo na ideia da ledger egoísta a fazer referência ao gene egoísta. Porque precisamente no Dawkins, essa própria ideia do gene ser egoísta é que o gene está mais interessado no seu respectivo desenvolvimento, ou aprimorar, ou o que seja, do que no portador, particularmente. É essa a tal ideia de gene egoísta. Portanto, a apropriação frásica, ou pelo menos terminológica, dessa ideia do ledger ser egoísta, entra precisamente, não só na parte preditiva que tu referiste, mas também na parte de
É essa tal ideia. Ainda não te conheço bem aqui, nesta ação comportamental, então eu preciso que tu faças coisas relacionadas com isto. Então, ou seja, a coleção de sinapses, isto que a própria Ledger está a retirar, que funciona preditivamente, e a capacidade que ela tem de se importar exclusivamente com a sua data storage para ela também propor comportamento. E aqui queria atalhar para esta ideia de metaverse, porque nós estamos a começar a conversa dos NFTs, da conversa da propriedade digital, e o metaverse, que é algo que eu tenho achado bastante interessante da forma como eles estão a fazer a adesão, e aqui podemos atalhar até para o vídeo e para o anúncio da transformação do Facebook para Meta, que também está carregadinha de profundidade simbólica. Mas é que esta ideia de metaverse está a usar game theory e a realidade gaming e play to earn, por exemplo, que é um termo que eu achei interessantíssimo, que havia muita a ideia de play to win dentro da comunidade gaming, que era tínhamos que comprar itens para aprimorar as nossas personagens e aprimorar, mas com dinheiro real. Aqui, na game theory aplicada ao metaverse, a estas metaverses que vão aparecer, e já posso falar de algumas, nós ganhamos tokens, ganhamos dinheiro a jogar. E é aqui que está o convite, que é isto, por exemplo. Há um jogo no metaverse que é o Illuvium, que é basicamente uma ideia de Pokémon, é capturar Illuviums e pô-los a combater contra os outros users, isto tudo online, e ganhamos Ethereum, se ganharmos os duelos. Ou seja, nós ganhamos o token a jogar, portanto, e nós já estamos numa cultura de streaming, de Twitch, uma cultura de roleplay, nós temos uma coisa que é o Dream SMP, que são pessoas que jogam Minecraft e fazem histórias. E é surreal a quantidade de pessoas que assistem a isso. E depois temos, por exemplo, o Sandbox, que é outro jogo de metaverse, que vai ser basicamente o Minecraft, mas com NFTs e tudo isto é uma economia. Portanto, é esta ideia de game theory, a ideia de agora que está a entrar nos gamings, é sim que se vai convidar as pessoas a entrar para a realidade metaverse. E é uma realidade que vai ser praticamente inegável, porque o flex é mesmo aquela ideia de mostrar os Lamborghinis, mostrar a casa, vai ser feita lá, com os NFTs. Por exemplo, os Bored Apes, que são os NFTs muito conhecidos lá numa comunidade, um Bored Ape custa $300 mil, $400 mil, e é uma simples imagem. É surreal, é mesmo surreal, no sentido o que está para vir aí. E esta entra um pouco nesta ideia incognoscível, porque se nós formos remontar à ideia do Web 1.0, a internet eram revistas online. Era basicamente isto. Na Web 2.0 já era a criação de comunidade, que depois teve a segunda layer de mobile. A Web 3.0 nós temos uma wallet, uma carteira, e levamos as nossas coisas, a nossa casa literalmente, os nossos pertences digitais, connosco para todo o metaverse. E eu acho que isto eu tenho a certeza, não é? Isto porque existem mental models para conseguir processar o crescimento exponencial que vai acontecer aqui, porque já estamos a falar quase desta ideia de supercomputador que se desenvolve progressivamente. Mas as pessoas não estão prontas, não estão a perceber as implicações desta migração para o metaverse. E depois isto entra como uma luva. É isto aqui, tipo, isto é quase uma reflexão mais disparar para todo lado, porque isto entra como uma luva na propaganda doutrinária da ideia de somos uma ameaça ao ambiente, na ideia de controle climático, na ideia de descarbonizar, na ideia ou seja, a realidade é tão ameaçadora lá fora, não é? Nós fazemos tanto mal ao mundo que o melhor mesmo é nós ficarmos aqui numa box num metaverse infindável, onde provavelmente até se pode relativizar o tempo, até se pode criar todo o tipo de simulação e tudo aquilo que eventualmente pode surgir com game theory. Posso dizer mais uma coisa para atalhar aí? Sim, claro, força. Enquanto via biopoder, exatamente, nos utilizam como cobaias para experiências genéticas e nanotecnológicas. Exatamente. Portanto, basicamente, não sei se tu ouviste a história dos laboratórios nos Estados Unidos que usavam os Beagles. Não eles queriam, não ouviste então, eles queriam saber quais eram os efeitos provocados por um certo tipo de mosca extremamente agressivo que come carne. Então eles pegavam em Beagles anestesiados, deixavam o corpo de fora e enfiavam-lhes a cabeça numa gaiola de rede enquanto as moscas comiam as caras dos pobres animais. Bom, isto vai ser o metaverso. Porque o que está a montar neste momento, com os sucessivos shots, os boosters, que não servem só apenas para a identidade digital, servem também para testar a tecnologia mRNA,
e a nanotecnologia, porque está a ser metido também, então, já saiu agora vai sair uma nova vacina produzida pelo... Vamos chamar-lhe procedimentos médicos. Um procedimento médico. Sim. Não, acho que passa. Que contém ferritin e nanopartículas. Estas nanopartículas, eu suponho que, com referência a variedíssimas coisas, nós, como os mortais, estamos desfasados daquilo que a ciência de topo está a fazer aí por uns 50, 100 anos. Okay? Nós não temos ideia, podemos ter uma vaga ideia do que é que estão de facto, do que é que já são capazes de facto de fazer na nanotecnologia. Já se fala de muita coisa, mas não há maneira de saber exatamente o quê, porque os laboratórios estão todos controlados. Não temos maneira de investigar como deve ser. Portanto, cobaias presas ao metaverso, enquanto a parte física é explorada dentro de uma nova economia, essa sim, ligada à internet dos corpos, Internet of Bodies, não é? Que vai permitir obter informação gigantesca sobre o modo como o sistema humano se mantém em saúde e como se provocam, analisa e avalia doenças. Exatamente. Ou seja, eu vejo isto precisamente nesta fase gradual. Ou seja, enquanto vamos ter a narrativa dos ESGs, o capitalismo consciente, aquelas ideias todas de ter atenção ao carbono, aquela ladainha do costume, aliada ao enclausuramento do metaverso e à recriação ali, nós vamos ter, que já temos esta síntese, que é a tal conveniência tecnológica para nós sabermos a nossa saúde, ou seja, nós estamos a verificar um paradigma em que nós vamos ter consultas médicas de forma remota, porque vamos ter a própria introdução, ou seja, quando eu vou fazer análises para ver os meus triglicerídeos e isto vai estar constantemente, esta informação vai ser disponibilizada de uma forma remota para esse tipo de controle. E existe essa ameaça, ou pelo menos essa perigosidade, de quem é que vai ter esses dados, não é? E esses dados que depois vão consequentemente levar à internet dos corpos, que vai... Isto estou a atalhar rapidamente, mas podemos explorar e podemos desdobrar este raciocínio. Mas só estou a atalhá-lo para levar aqui a um ponto que já vais ver qual é a pertinência, que é Internet of Bodies, IOB, fazer a data storage relativamente a esta ideia biológica para conseguir fazer os hacks biológicos e a compreensão dessa complexidade toda com esta data. Posteriormente, Internet of Minds, estamos a falar tipo numa ideia, essa verdadeira ideia de pensamento sem fronteiras, e aquilo que eu queria falar, onde eu queria chegar é a ideia de singularidade, convergência biodigital, porque nós neste momento estamos na fase de desenvolvimento de gêmeos digitais, não é? Nós estamos a introduzir as nossas informações para os nossos avatares, e é fundamentalmente esta ideia. Agora vamos começar a depositar as nossas informações biológicas e vamos começar a depositar toda esta informação. Basta pensar no que é feito nas redes sociais, né, em termos de preditivos, como tu falaste, em termos tipo, de previsão comportamental, e imaginar as implicações que isto eventualmente irá ter com dados biológicos, né, com dados de Mas, Gonçalo, repara, vamos socorrer-nos mais uma vez da ficção. Caminho das Estrelas, Star Trek. Lembras-te da civilização Borg? Eu Star Trek não vi, tenho que confessar. Star Trek não sabe. Então, eu sucintamente explico o que é que era. O Borg, a civilização Borg, eram uns tipos com uma aparência humanoide, mas meio quadrados, não é? Com uns dispositivos inseridos no corpo, que eram inimigos dos humanos. Okay? Os humanos era o capitão da nave, não é? O mais recente ator foi o Jean-Luc Picard, antes tinha sido um outro. Eu sei que é o mais emblemático. Sim. Mas então, os Borg era uma civilização que vivia numa mente coletiva. E cada Borg estava ligado a uma fonte de pensamento que controlava cada um dos indivíduos. Precisamente, okay? É essa a ideia de singularidade. Em oposição aos humanos, que era a tripulação da nave do Caminho das Estrelas, que eram, sim senhor, pessoas inteligentes, autónomas, mas indivíduos, com emoções, com afetos, com dramas, com histórias pessoais, enfim, com aquilo que nós chamaríamos
à alma. Bom, o que nós estamos a ver por via dos pegadores, não sei se estou a dar um salto conceptual muito grande, é a criação do Borg. Não sei se vai haver possibilidade de as duas espécies se virem a separar no futuro. Ou seja, o Borg e os humanos nascerem no mesmo planeta e depois encontrarem-se nas estrelas. Sim, mas o que está a acontecer com esta migração daquilo que é biológico para o digital e a fusão dos dois é a criação do Borg. Porquê? Quando tu tens, e o Elon Musk está a tratar disso, o Neuralink, a comunicação que o transmitor existente implantado no teu cérebro vai fazer com a máquina é bidirecional. Sendo bidirecional, uma coisa é nós mentalmente fazermos uma pesquisa dentro da web. Outra coisa é recebermos o input para o nosso cérebro. Que nível é que vai ter esse input ao nível de controlo da nossa percepção? Como é que se aparentará para nós em termos de realidade? Terá um peso superior à realidade que nos chega através dos sentidos? Dos 5 sentidos? São interrogações que nós não sabemos ainda. Provavelmente, quem está a desenvolver a tecnologia já sabe disto. Sim, mas tu partes do pressuposto até que vamos continuar com 5 sentidos. Eu até acho que pode haver uma diminuição tipo, nos sentidos, porque a integração do metaverse pode exigir que nós nos tornemos em 2D. Até pode acontecer, não é? Mas, e depois tens as máquinas a trabalhar para o resto. Por exemplo, eu estou a dizer isto porque até, curiosamente, vi há pouco tempo que foi inventada, estavam a trabalhar na invenção, que era algo que te impedia os neurotransmissores para te tirar a possibilidade de teres olfato, de não conseguir cheirar. Isto eu digo porque a eventualidade de realidade aumentada e realidade virtual, um dos problemas que ainda não foi superado foi a ideia de motion sickness, e na ficção científica utiliza-se muito a ideia de tapetes omnidirecionais que nos transportam isso tudo, mas há uma eventualidade, e tipo já está aí em papers, de reduzir o ser humano a 2D para a tal recriação que existe. Se efetivamente houver esta quinta humana, não é? Quase este fabrico. And then the other element of this is another one of Steffer's piece of mindfold, is looking at making our senses inaccessible, right? In this 2D flat world, really limiting, even within our relatively narrow bandwidth of sensory processing, making it even more limited. And so some of these technologies are framed as dual use. And this one, this person investigated Febreze. And so Febreze is this idea of a smell canceling product that was developed by Procter & Gamble. And it didn't actually make the smell molecules go away, but it made them chemically unavailable to your sensory organs. And as it turned out later, this starch molecule that was sort of a donut hole that would fit the smell molecule into it was later actually used for medical interventions because it could cross the blood-brain barrier. Diz-me uma coisa, Gonçalo, e tu achas que o pegador mora se vai reduzir a 2D? Não, ele não. Obviamente que eu não estou a falar Ou dele. achas que ele vai continuar a comer caviar e esturjão do melhor? Claro, isto vai ser um pouco... Eu estou a ver, tipo, socorrendo na ficção científica, eu estou a ver, nós... Não, mas é que tu, a maneira como estavas a dizer, levou-me a pensar que até fosse... Não é assim tão mau ir para o 2D. Não, muito pelo contrário. Eu estou a dizer, ou seja, então pronto, deixa-me fazer esta parte. Eu estou a imaginar isto, pegando aqui em alguns filmes, estou a imaginar isto, por exemplo, como para comer uma coisa muito semelhante ao Solid Green, em que nós estamos se estivermos a comer, estamos a comer alguma coisa. O Solid Green era tipo reciclada. Sim, eu lembro. Sim, mas aqui seria era mais... ser humano reciclado. Exato, isto aqui seria um bocadinho mais a ideia de impressora 3D, acho que já joga mais por aí, mas vai ser qualquer coisa desse género. E depois fazer essa redução, porque, ou seja, é gradual e depois exponencial, já sabemos como é que é, ou seja, nós progressivamente vamos ter que fazer, vai ter que ser esse abdicar, portanto, nós vamos querer passar mais tempo no metaverso, é isso que as pessoas têm que entender seriamente. Não digas nós, tu deves dizer alguns dos peixes. Sim, porque, exato. Okay, eu porque depois que ninguém aguenta estes gajos são malucos, isto é quase não digas nós, porque alguns dos peixes vão deixar-se, a progressão que nós estamos a ver acontecer, eu acho que nós devíamos talvez deixar o programa de hoje por aqui. Temos muito para falar e podemos desenvolver muitíssimo cada um dos temas.
Mas a progressão que nós estamos a ver os peixinhos a tomar é exatamente entrarem em fila indiana dentro, não lhe chamam ainda o metaverso, não é? Dentro do sistema totalitário da máquina. Porque o que nós estamos a ver mesmo é a implementação de algo que nem o George Orwell, apelando aí ao grande irmão que está aí atrás de ti outra vez, conseguiu imaginar, não é? Porque a fusão biológica digital, a integração total dos sistemas económico, social, político, tecnológico, militar, de serviços de inteligência e informação, de psicólogos avançadíssimos, neurolinguística, etc. Esta integração de sistemas já está feita. Sim. Já está feita. E todos os sistemas, isto é absolutamente uma lei das tecnologias de informação. Todos os sistemas tendem à integração e todos os sistemas tendem a um resumo e a uma simplificação. O trabalho de quem programa a máquina é torná-la. Ela pode materialmente ser mais complexa, mas do ponto de vista de informação tende à simplificação. O nosso código genético, que sustenta uma máquina complexíssima e que é profundamente complexo, é na sua essência uma coisa muito simples. Está descrita, não é? Está descrita. A estruturação da informação no ADN está perfeitamente descrita, compreendida e percebida. É fácil, do ponto de vista da informação, perceber como é que aquilo funciona. Mais difícil é mexer-lhe. Pois, claro. Não é? O difícil é por causa das múltiplas interdependências, porque é um sistema muito complexo. Mas os sistemas tendem sempre a essa simplificação. E esta simplificação está levada, neste momento, a um extremo, e ao mesmo tempo, enquanto a camada superficial é muito simples, e é essa lúdica de lazer, de entretenimento, de abstração do real para o peixinho, nos núcleos já está muito simples manter a máquina a funcionar. O que nós vimos acontecer nos últimos 2 anos foi feito com uma simplicidade extrema. Sim. Mas foi rapidíssimo. Em 2 meses, metade do mundo estava fechada em casa. 2 anos depois, as pessoas estão a levar de 3 em 3 meses. Com uma extrema simplicidade. Sim. Porquê? Devido à integração dos sistemas. E aí, talvez valha a pena fazer um programa sobre esse aspecto, é a questão do dinheiro como tecnologia, como mecanismo e sistema de controle. Mas isso eu deixava para outra oportunidade. Sim, porque obviamente o dinheiro sempre foi fundamentalmente como mecanismo de controle e tecnologia, sempre foi algo que me fascinou. Aliás, inclusivamente neste podcast, na minha primeira temporada que eu já fiz em 2018, 5 dos episódios são dedicados exclusivamente ao dinheiro. Desde a sua evolução histórica a todo o seu desenvolvimento. Mas pronto, temos a temática aberta para o próximo episódio. Obviamente que muito mais ficou por ser dito e muito mais ficou por ser explorado. Portanto, acho que é uma boa maneira de concluir, porque estamos claramente com vontade de continuar a exteriorizar muito mais, porque é de facto... Não é niilismo aquilo que fundamentalmente nos caracteriza. Aqui eu apelo mais uma vez ao Chiora, que tem esta ideia de vítima invencível. Ou seja, eu prefiro estar informado, prefiro perceber o que está a acontecer e ganhar a minha invencibilidade até nesse desfecho trágico. Mas pronto, de qualquer forma, é só para quem quiser continuar a ver e participar, evidentemente, para deixar as suas mensagens relativamente a abordagens temáticas que nós possamos eventualmente atalhar. Mas para concluir, João, muito obrigado pela tua presença. Então, e fico a aguardar pelo nosso segundo episódio e vou continuar a pesquisar todos estes assuntos que aqui foram discutidos. Obrigado, vou voltar ali para trás para a minha caravana, que deixei o gerador ligado. Eu também vou desligar agora. O grande irmão vai continuar a ouvir, mas... Sempre! Sim, sempre, já sei, mas pronto, de qualquer forma... Tá bem, ok. Olha, um grande abraço. Um abraço, então, João. adeus a todos. Obrigado, Tchau. Boa noite.